Bom dia, queria agradecer a coordenação do evento pelo convite, a Elgo, o Rogério. O tema do qual eu vou tratar é do processo de reconhecimento de direitos étnicos de comunidades remanescentes de Quilombo. A CEPIR, que é, a CEPIR, mas também os movimentos quilombolas, a CEPIR, que é a Secretaria de Promoção de Políticas de Igualdade Racial, estima hoje a existência de cerca de 3.500, entre 3.500 e 3.600 comunidades remanescentes de Quilombo no Brasil. Um número que vem aumentando progressivamente nos últimos 15 anos. Certos setores do movimento quilombola chegam a falar em 3.900 comunidades quilombolas no Brasil. Obviamente que nós não estamos falando, quando falamos dessas comunidades quilombolas, do mesmo fenômeno que encontramos, por exemplo, nos livros de história, né? A ideia de quilombo como espaços de fuga constituídos à época da escravidão. Portanto, quando falamos desses remanescentes de quilombo, hoje, obviamente, não estamos falando do mesmo fenômeno, né? Nós estamos falando de grupos sociais que tenham, de alguma forma, permanecido nesses antigos territórios de fuga. Na verdade, estão falando de um fenômeno que é resultado de um processo de ressignificação dessa categoria, né, que migra da historiografia para os movimentos sociais e depois para o corpo da Constituição. E o que eu quero tratar hoje com vocês, tentar desenhar um pouco com vocês, é de que maneira se dá esse processo de ressignificação dessa categoria, de reinterpretação, e de que forma essa reinterpretação, de uma maneira, está ancorada no processo pelo qual, uma operação pelo qual a questão quilombola migra da chave da reparação racial, né, para a chave do reconhecimento étnico e algumas implicações desse processo de deslocamento da questão quilombola, dessa chave da reparação racial para o reconhecimento étnico. Bom, antes de falar do processo de ressignificação, ou como a literatura se refere, o processo de ressemantização, né, da questão quilombola, do que sejam comunidades de quilombo, eu queria muito rapidamente desenhar Deixa eu anotar minha hora aqui, já que percebo que o Lobão vai ser inclemente com o tempo. De que maneira os direitos em torno dessas comunidades foram pensados e discutidos no âmbito da Assembleia Nacional Constituinte entre 87 e 88. Na verdade, a constitucionalização do direito desses grupos se dá fundamentalmente em função da articulação de duas demandas, né, de dois grupos. Por um lado, do movimento negro urbano, né, que tinha lá seus representantes na Assembleia Constituinte, que se mobilizam em torno da categoria quilombo, né, fundamentalmente em função de sua forte carga metafórica, do seu sentido de metáfora política, né. É muito comum aparecer nos debates constituintes discursos que se referem à perspectiva de retomar o ideal de uma sociedade quilombola, ou da sociedade do quilombo dos Palmares, né, como uma sociedade fundada em laços fraternos, né, ou a referência à ideia de lutar quilombolamente, né. Então, tem, por um lado, a articulação do movimento negro, que tem uma forte carga política e metafórica em torno do termo quilombo, mas, por outro lado, a mobilização de comunidades negras rurais, fundamentalmente do Maranhão, do Pará, que se articulam em torno da demanda pelo reconhecimento na Constituição de formas especiais de ocupação territorial, né, de tipos especiais de relação com a terra, né, que não eram contemplados pelas políticas agrárias. Essas concepções foram articuladas fundamentalmente em torno da organização dessas comunidades no Maranhão, né, no Centro de Cultura Negra, em função de um projeto chamado Projeto Vida de Negro, à época coordenado pelo professor Alfredo Wagner Berno de Almeida, do Departamento de Antropologia da Universidade do Maranhão, e que se consolidaram, né, numa proposta de emenda à Constituição, de projeto de
de artigo da Constituição, articulado em torno da categoria terras de uso comum, que, na verdade, já era um exercício de redução sociológica e política, né, dessa articulação, como forma de reconhecimento dessas modalidades étnicas e coletivas de territorialidade que se manifestavam empiricamente na forma de terras, concepções de terras de preto, terras de santo, terras de índio, e que, na verdade, né, se consolidaram um texto já clássico do Alfredo Wagner, chamado Terras de Santo, Terras de Preto, Terras de Índio. Bom, esses dois grupos, essas duas demandas, na verdade, foram articuladas no processo constituinte, tá? Na discussão da subcomissão de negros, índios e minorias, e se consubstanciaram numa proposta de artigo que falava do direito das comunidades negras remanescentes de Quilombo, né, à propriedade das terras que ocupavam e ao tombamento dos seus sítios arqueológicos. Portanto, um dispositivo constitucional que, primeiro, figurava na proposta de capítulo, que era o capítulo dos negros, minorias e populações indígenas, que seria o capítulo 3 da Constituição. Segundo, que agregava os direitos territoriais, direito à propriedade, a direitos culturais, né, direito de reconhecimento e tombamento de patrimônio histórico. E terceiro, agregava essas duas categorias, a categoria comunidades negras rurais e a categoria quilombo. Assim, o artigo foi para a comissão de sistematização, né, e foi no processo pelo qual a votação na Constituinte se deu, né, pelos capítulos, que isso foi alterado. E foi alterado fundamentalmente suprimindo a categoria comunidades negras rurais, né, convertendo a categoria quilombo na categoria remanescente de comunidades de quilombo e separando o dispositivo que garante o direito a reconhecimento de patrimônio histórico e cultural, que ficaria, então, no capítulo da cultura, do dispositivo que garantiria os direitos de propriedade, direitos territoriais, que, então, vai ser alocado no ato das disposições constitucionais transitórias, no artigo 68, né, desse bloco. Né? Bom, portanto, o que acontece, é muito curioso perceber os relatos na Constituinte, porque o que acontece efetivamente é que essa concepção de formas específicas de territorialidade de comunidades negras rurais acaba sendo substituída, né, em função da percepção por parte dos atores que se movimentam nesse cenário, os próprios constituintes e também os atores do movimento negro, da forte carga simbólica da categoria quilombo e da percepção, isso aparece em algumas falas, de que era possível atribuir a pecha de racista a qualquer um que se opusesse a qualquer dispositivo que tratasse da questão de quilombos, né, considerando, sobretudo, o forte senso de oportunidade que, em 88, se tem, do fato de que a Constituição está sendo promulgada justamente na comemoração do centenário da abolição. Mas, efetivamente, também na fala de um outro ator desse processo, havia, naquele momento, mais dúvidas do que certezas em relação a, efetivamente, que sujeito de direito estava tratando, quando se falava de remanescentes de comunidade de quilombo, e de que direito territorial, de que natureza de direito territorial era esse, do que de fato constituíam as tais terras a serem tituladas. Isso, na verdade, vai ser definido pelo processo que acontece a partir da década de 90, que foi conhecido como processo de ressematização, pelo qual a mobilização dos assessores dessas comunidades negras rurais, do próprio movimento quilombola que vai emergindo naquele momento, de certos atores do mundo do direito, notadamente o Ministério Público Federal, e dos antropólogos, muito particularmente aqueles antropólogos ligados à Associação Brasileira de Antropologia, a ABA, começam a produzir uma interpretação do que sejam as tais comunidades remanescentes de quilombo em torno do conceito antropológico de grupo étnico, muito particularmente do conceito de grupo étnico definido pelo Frederic Barth, né? Enfim, e aí eu cito um trecho da própria carta da ABA, a carta pública da ABA, publicada no início da década de 90, a compreensão de que as comunidades remanescentes de quilombo eram grupos étnicos conceitualmente definidos pela antropologia como um tipo organizacional que confere pertencimento através de normas e meios empregados para indicar afiliação e exclusão. Portanto, o conceito de etnicidade, né, que estava fundado basicamente naquilo que o Barth chama de fronteira étnica, né? Portanto, a ideia de que o conceito de grupo étnico
antes de mais nada, o conceito relacional, né? Ele se define, né? A identidade étnica se define na fronteira, né? E não no isolamento do grupo, né? Não na separação, né? Na ideia de que esses grupos sejam grupos homogêneos, né? Isolados da sociedade abrangente. Segundo, a ideia de que essa identidade é construída fundamentalmente pelo jogo simbólico no qual, né, os grupos, na relação com os seus outros, constroem certos sinais diacríticos, né, portanto, também, né, um conceito que é dicotômico, que está definido fundamentalmente a partir de formas de significação de traços culturais, que estão baseados na dicotomia nós-outros, né, nós-eles, né, e uma concepção de comunidade quilombola, que é uma concepção de uma identidade que é constantemente reatualizada, que, portanto, não se refere a resquícios, né, ou a restos, né, ou a reminiscências, mas a grupos que estão reatualizando essas fronteiras, e a fronteira que não depende da manutenção dos traços ou dos sujeitos que as atravessam. Né, as fronteiras não dependem dos sujeitos que as atravessam. Uma crítica possível a esse conceito de grupo étnico do Barth, né, quer dizer, que define etnicidade como identidade étnica e que, portanto, dessubstancializa, né, o conceito de etnicidade, né, na medida que o converte num processo pelo qual os grupos definem significados a certos traços, é que, efetivamente, há pouca diferença entre o conceito de etnicidade, de identidade étnica, e o conceito mais amplo de identidade social. Na verdade, o conceito de grupo étnico, de identidade étnica que o Barth constrói, é passível de ser pensado como o próprio conceito de identidade, né, e de identidade de outra natureza, de identidade religiosa, né, ou de identidade, enfim, de outras matrizes. Né? O processo pelo qual esse conceito de grupo étnico é convertido num instrumento jurídico e político vai, né, assimilar a essa concepção processual e dessubstancializada dois elementos substantivos. Primeiro, um elemento territorial, né, a ideia de que esses grupos étnicos são definidos em função do significado que atribuem à pertença ao território, né, é um território que é coletivo, portanto, há um processo pelo qual aquela concepção, né, que se apresentava nas primeiras propostas do artigo, que vinham, né, da demanda das comunidades negras rurais do Maranhão e do Pará, é incorporado na forma de territorialidade coletiva, né, e que acaba operando como uma espécie de lastro material no processo pelo qual os grupos se auto-identificam como quilombo, né, na medida em que os grupos, ao se auto-identificarem como quilombo, estão demandando um tipo de regulação, né, fundiária que é de natureza coletiva e não individual. Né. E, em segundo lugar, o segundo elemento substantivo, né, a ideia de que esses significados são construídos em torno da afirmação ou da crença numa origem comum, né, que vai se manifestar fundamentalmente na forma de uma identidade quilombola que se articula em torno de toponômios, né, de nomes que marcam o processo pelo qual o território é construído em função de uma espécie de releitura da história. Esse é o caso, por exemplo, da Ilha da Marambaia, né, em que a Ilha da Marambaia é pensada como um lugar onde os escravos foram trazidos, né, no período da segunda metade do século XIX, ou na articulação da identidade em torno de patrinômios, no qual a identidade quilombola é pensada fundamentalmente em função das relações de parentesco, né, a ideia de que a comunidade se articula em torno das famílias. Né. Então, isso acontece, por exemplo, num quilombo do Rio Grande do Sul, que chama-se Família Silva, que está construído justamente em torno do processo pelo qual uma grande família negra ocupa um bairro de classe média de Porto Alegre. Essa compreensão, né, que na década de 90 vai emergir pelos movimentos e vai ser, de alguma forma, incorporada já pelos órgãos de regularização fundiária das comunidades quilombolas, em 2003 passa a ser incorporado, né, no plano mais amplo das políticas de Estado, por um decreto presidencial, que é o decreto 4887, e que vai, digamos assim, produzir uma redução política desse conceito de grupo étnico, né, definido a partir da atribuição e autoatribuição, né, da atribuição pública e da autoatribuição de uma identidade, ao dispositivo da autodefinição, né, que é assim, um dos pontos da polêmica em torno da identidade quilombola,
e cuja polêmica um pouco se explica por uma espécie de autodefinição mal compreendida, pelo qual se diz que, né, o dispositivo de autoatribuição permitiria que qualquer um, né, que queira dizer que quilombo possa dizer, né? Na verdade, esse dispositivo de autoatribuição é incorporado muito fortemente em função de uma demanda dos próprios movimentos sociais, né, do próprio movimento quilombola, né, e traz consigo tem como consequência, né, uma redefinição do próprio trabalho de definição, né, dessas identidades, fundamentalmente redefinindo o próprio papel do antropólogo no processo de identificação, né, que antes se dava pela produção de laudos periciais que conferiam a um grupo, né, a condição ou não de quilombola, e que passam agora a se resumir a relatórios antropológicos que, digamos assim, apontam para padrões de organização social, definem a demanda territorial, mas não são mais documentos que atestam, né, a condição de quilombola, que seriam atestados fundamentalmente em função, né, da autoatribuição. Bom, apesar do relativo consenso que se estabeleceu em torno dessa compreensão do que seja comunidades quilombolas, né, consenso que passa pelos atores do mundo do direito, pelos antropólogos, pelos próprios movimentos, a década de 90 vai viver a construção de uma espécie de disputa interpretativa em torno desses dispositivos, né, na medida em que órgãos de imprensa, grupos políticos, né, vão se articular em torno de outro campo interpretativo em torno da categoria remanescente de quilombo, né, que em oposição à categoria da ressemantização, né, digamos assim, apontariam para uma leitura mais dicionarizada e mais estática do que seja quilombo. Nesse sentido, né, vou ter que já ir encerrando, que o tempo já está acabando na metade do que eu queria falar para vocês. A essa compreensão da ressemantização se opõe, né, uma outra compreensão, né, que fundamentalmente define quilombo não como grupo étnico, mas como enclave racial, né, ainda, né, insistindo na compreensão de quilombo como os antigos espaços de fuga, né, por consequência, entende esse sujeito de direito não como um sujeito coletivo, né, comunidades remanescentes de quilombo, mas como um sujeito individual, né, remanescente das comunidades de quilombo. Por consequência, entende o objeto do qual o artigo 108 trata, né, não como um direito de natureza coletiva, né, um território étnico, como espaço de reprodução material, mas também cultural e simbólica do grupo, né, mas como espaço de ocupação para moradia e produção, né, então, portanto, esse direito como direito de natureza agrária e não como de natureza cultural, que entende a identificação dessas comunidades como resultado, não do processo pelo qual esses grupos se auto-atribuem essa identidade, mas que definem fundamentalmente como uma forma de identificação de natureza pericial, né, que deve confirmar, né, a ancestralidade da ocupação, né, e que, portanto, aponta para uma concepção desse modelo de política, não como uma política de reconhecimento de formas particulares de territorialidade de natureza étnica, né, portanto, de reconhecimento cultural, mas com uma política de reparação, né, vinculada, né, à exclusão da população negra, né, a partir da abolição. Isso explica um pouco, né, a compreensão que um e outro campo vai ter, né, desse dispositivo como um dispositivo de natureza permanente, na medida em que entendido esse reconhecimento como um reconhecimento de territorialidades próprias. É possível, de fato, que novas comunidades quilombolas surjam, na medida em que novos grupos que têm suas próprias categorias de pertencimento, né, e de territorialidade passam a demandar o seu reconhecimento jurídico em função de uma categoria que é externa a eles, né, que é a categoria quilombo, né, versus uma compreensão que vai entender esse dispositivo constitucional como efetivamente transitório, na medida em que trata-se apenas do processo de curta duração, no qual, né, o Estado confere título àquelas comunidades que efetivamente são reminiscências e remanescência de antigos espaços de fuga e resistência.
é curioso que, apesar desse campo estar muito marcado, né, a partir dessa dicotomia, né, parte do movimento quilombola hoje ainda, essa é uma contradição que aparece no campo, né, ainda lança mão fortemente de um discurso que está vinculado digamos assim, uma concepção mais histórica de quilombo, histórica e arqueológica de quilombo, né? Em falas pelas quais se diz que Palmares não morreu, que os quilombos são... Isso aparece, de fato, nos dispositivos de regulação, na medida em que essas formas de territorialidade, o reconhecimento dessas formas de territorialidade estão ainda fortemente vinculadas a grupos que se manifestem como forma de resistência à opressão e de resistência à escravidão, né? Mas, efetivamente, o que hoje se tem, né, no final do segundo governo Lula, na iminência de uma eleição, de uma reeleição de um novo, né, governo do PT, né, é o processo pelo qual essa compreensão de direitos étnicos, que lá na Constituição de 88 emerge e na década de 90 são apropriadas muito fortemente como direitos fundiários, direitos territoriais, começa a progressivamente se ampliar para novas concepções de direito étnico, fundamentalmente, né, em homologia à garantia de direitos e políticas indigenistas, a ideia de direitos culturais, quer seja na forma de direitos a formas específicas de educação, né? Então, há hoje um campo que se consolida em torno da ideia de uma educação quilombola, né, que se dá em função das particularidades das formas de ensinar e aprender dessas comunidades, e, por outro lado, há políticas de desenvolvimento que começam a se desenhar para essas comunidades a partir da ideia de etnodesenvolvimento, entendido como processos de crescimento e mudança que se dê em função dos projetos de futuro e das formas próprias de organização social desses grupos. Bom, eu tinha um pequeno quadro para apresentar a vocês sobre de que forma esses dois campos da política, dos direitos culturais e dos direitos fundiários, avançaram nos últimos anos, e em que medida isso aponta para as concepções em torno desses grupos e de seus direitos, mas eu tenho a impressão que o meu tempo está esgotado, né? Então, vou deixar isso para a gente conversar na hora do debate. Obrigado. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite da EGO para estar aqui hoje. Fiquei muito contente de poder vir aqui, mas me arrisquei a preparar aqui para falar para vocês uma coisa que está ainda em andamento, que está meio crua. Então, vou ficar ansiosa aqui esperando comentários e críticas de vocês. O que eu vou apresentar é um primeiro esboço da maneira pela qual a literatura brasileira, no século XIX até 1888, tratou da escravidão, né? Como é que essa temática entrou na literatura. Isso é parte de um projeto maior no qual estou trabalhando agora sobre o movimento abolicionista. Então, eu queria começar lendo para vocês Acho que está meio ruim aqui, né? Vocês estão me ouvindo? Então, queria começar lendo para vocês, então, um poeminha que o José do Patrocínio escreveu em 1873, quando ele estava na faculdade ainda, que é assim: quanto maiores seremos no dia em que se tornar um cidadão cada escravo e cada senzala um lar. Quebremos nossas algemas que oprimem nossos irmãos. Brademos aos quatro ventos: escravos, sois cidadãos. Esses versinhos do Patrocínio ilustram o que eu vou chamar aqui de abolicionismo artístico. Isso é, o uso das artes, da literatura, do teatro, da música, como forma de protesto político contra a escravidão. Isso aconteceu basicamente na última década do Império, mas, obviamente, não foi sempre assim. A escravidão tem uma longa história no Brasil como uma forma legítima e natural de desigualdade, e encarada com o mesmo fatalismo com que se reservava aos fenômenos da natureza. Então, a escravidão só pôde se converter numa questão política quando se operou uma mudança de sensibilidade. Isso é, sobretudo pela disseminação do humanitarismo e do romantismo, começa a haver uma certa delicadeza na consideração de diferentes formas de vida, incluídos aí os escravos. Então, esse é o caminho
pelo qual os escravos vão se convertendo na literatura de animais ou mercadorias em pessoas. Então, o abolicionismo artístico adotou, então, uma perspectiva moral de crítica à escravidão que se contrapõe a essa perspectiva do escravo como um animal. Então, a gente tem, na verdade, ao longo do Segundo Reinado, então, duas grandes concepções aí, né, na maneira de lidar com a escravidão. Eu vou tratar, como o meu tempo é curto, eu vou tratar só da maneira abolicionista, com mais detalhe, mas eu vou rapidamente alinhavar a maneira pela qual a tradição intelectual do Segundo Reinado apresentou a escravidão. Bom, antes de mais nada, o ponto importante é que a escravidão é uma espécie de ponto cego, né, nessa literatura. Se a gente pensar na definição de nacionalidade que o Segundo Reinado gera, ela é baseada no indianismo, né? Os romances do Alencar exprimem bastante essa ideia da nacionalidade como combinação de indígenas e portugueses com o negro excluído. Isso aparece também em textos ficcionais do Alencar, em que ele tematiza mais diretamente o negro, né? Então, O Demônio Familiar, que é uma peça teatral de 1857, o escravo é um moleque, o escravo que aparece nessa história é o moleque da casa e é o que dá título à história. Ele é o demônio na família, né? Então, ele é aquele que cria casos, que vai criando todos os conflitos que fazem a história andar, mas ele é apresentado nessa chave do demoníaco, do animal doméstico, encrenqueiro, né, que produz confusão. No Tronco do Ipê, que é outro romance do Alencar, daí de 71, o escravo aparece outra vez assimilado ao animalesco e à feitiçaria daí, né? Então, ele descreve um dos personagens, que é o pai Benedito, assim, vou ler para vocês. Vulto dobrado ao meio, parecia-me um grande bugio negro. Bruxo preto, que fizera pacto com o tinhoso, e todas as noites convidava as almas da vizinhança para dançarem embaixo do ipê um samba infernal. Então, a figura do negro aparece aqui reduzida à natureza e ao diabólico, né? E o Alencar, mais adiante, detalha esse batuque endemoniado, que é o samba, né, que é caracterizado, então, por um entusiasmo e frenesi. Tal é a velocidade do remexido, das contrações e trejeitos que executam os pretos ao som do jongo. A presença dos brancos impunha certo recato, ao qual se pretendiam desforrar apenas se retirasse o senhor e se desarrolhasse o garrafão escondido. Então, a gente tem associado aqui ao escravo não só a animalidade, né, e o demoníaco expresso aqui na música e na feitiçaria, mas também uma corrupção dos costumes, seja pela sensualidade excessiva, seja pelo alcoolismo. Então, os escravos são, de maneira geral, descritos nesta tradição aqui como próximos de um estado de natureza ou de degeneração. É claro que nem toda elite imperial pensava assim, né? Se a gente tomar um outro autor do lado de lá, né, o Alencar é membro do Partido Conservador, se a gente tomar um membro do Partido Liberal, o Joaquim Manuel de Macedo, ele escreveu ali pertinho, em 69, Vítimas Algozes, Quadros da Escravidão, né, bem na hora da discussão do projeto de ventre livre, que ele defendia, né, a lei do ventre livre como conselho da prudência e recurso previdente aos proprietários. Mas isso não significa, de jeito nenhum, uma visão mais favorável do escravo. Nesse livro, são 3 histórias, e nas 3, o escravo aparece representando uma espécie de perigo doméstico, né? Então, tem o escravo que envenena o senhor, tem o escravo que incita ações meio corrompidas da sinhazinha. Então, a gente tem aqui histórias em que o escravo aparece como um perigo doméstico e como um animal traiçoeiro, né? E de modo a transmitir a ideia de que nenhum senhor está seguro, né? Ele pode morrer no asilo do seu lar, constituindo, então, o que a Flora Susequin chamou de um imaginário do medo. Então, a escravidão, nessa perspectiva, é uma ameaça surda dos escravos contra os senhores. Então, é uma espécie de retórica abolicionista meio torta, né? Que não é a abolição em favor dos escravos, é em defesa dos senhores. Então, vocês veem que, usando esses 2 exemplos, a gente vê que o escravo aparece, então, sob essa chave do demoníaco, da natureza, sujeito ao vício, à corrupção e ao crime.
É, então, em contraponto a essa perspectiva, que está na tradição imperial, que se constitui isso que eu estou chamando do abolicionismo artístico, né? Que vai, então, inverter o ângulo. Em vez de falar do mal que o escravo causa ao senhor, eles vão tematizar justamente os males que o senhor e a escravidão causam ao escravo. Nessa perspectiva, essa literatura toda visa uma humanização do escravo, né? Trazê-lo lá do universo da natureza para o da sociedade, de modo a poder atribuir direitos a ele. Então, trata-se aqui de difundir isso que eu chamei lá no começo, de uma nova sensibilidade, na qual a escravidão é percebida como violenta e bárbara, e é sentida como repugnante. E o negro, então, vai sendo, nesse processo aqui, transformado de animal em pessoa, de escravo em escravizado, né? E vai se tornando um objeto de compaixão. Isso dá para ver já num romance de 1859, chamado Úrsula, escrito por uma mulata, Maria Firmina dos Reis, um texto no qual aparece o tropos do escravo sofredor. Ela constrói uma detratação sentimental da escravidão, por meio da qual o escravo ganha estatuto de personagem relevante na própria narrativa, né? Então, tem aí a figura do Túlio, que abre a história com um ato de bravura, e ele é apresentado, então, primeiro como um homem digno e valente, e só depois a sua condição de escravidão é revelada ao leitor, tá? E aí ela diz assim: o mísero ligava-se à odiosa cadeia da escravidão. Coitado do escravo, nem o direito de arrancar do peito um queixume de amargura à dor. Senhor Deus, quando se deixará de oprimir com tão repreensível injustiça ao semelhante, aquele que também era livre no seu país, aquele que é seu irmão? Então, vocês veem aqui, há uma inversão em relação ao raciocínio do Alencar, e depois ela vai usar um outro personagem para narrar também o tráfico negreiro, né? Como um processo violento, né? Então, o que acontece com esses personagens aqui é que eles vão pondo de cabeça para baixo aquela perspectiva da escravidão que eu apresentei antes. Os bárbaros agora são os traficantes de escravos, e não os africanos. Os escravos são antes irmãos, isso é, membros do mesmo gênero humano do que os seus donos. Aquele tropos do Macedo, do bom senhor e do escravo traiçoeiro, aparece aqui invertido também, né? Como o tema do senhor vil e o escravo nobre. O senhor é apresentado como uma fera indômita, que tem coração de tigre, que é bárbaro, né? E que vai levar no enredo os personagens bacanas à loucura e à morte. Mas o Túlio, que é o herói da história, não se converte num escravo vingativo, que nem lá no enredo do Macedo. Ele é um escravo sofredor, né, que se resigna ao seu destino, e que desperta, então, não medo, mas compaixão. Já o mau senhor é punido pelo sofrimento, né? Ele se arrepende. A tônica, então, aqui não é um ataque ao senhor, mas à instituição escravidão. Então, nesse livro, a gente vê como o escravo vai sendo humanizado na mesma operação em que a escravidão se torna desumana. Então, o escravo agora começa a aparecer como pessoa, né, e quase que idealizado lá a maneira como o Alencar tinha idealizado os índios. Um outro passo desse abolicionismo artístico acontece em meados dos anos 80, quando um programa de abolição está em discussão no parlamento. Duas peças teatrais aí descrevem a escravidão agora como uma relação de dominação, deslocando a atenção dramática do escravo para o escravocrata. Uma dessas peças se chama Corja Opulenta, drama abolicionista em 3 atos, do Joaquim Nunes. E aqui o escravocrata aparece, então, no lugar de vilão. O enredo é muito simplesinho. É uma menina de 9 anos, que é a filha do seu senhor como escrava, e o senhor está prestes a vender a mãe e a filha
para um negociante de escravos malvado, né, escrito com todas as características negativas, quando um moço bom e pobre intervém em seu favor. Nesse livro, a luxúria que estava associada lá no Alencar ao escravo e à África, aparece agora como característica do senhor, que se jacta de ter emprenhado 8 escravas ao mesmo tempo, né? E ele fala assim: amantes e escravas, é mais lucrativo que um casamento rico. Tem-se filhos com todas elas e depois vendem-se. O escravocrata aparece, então, aqui como repulsivo, imoral, né? E para a sensibilidade nova do herói, que se chama Jorge, ele causa nojo, repugnância. Então, esse personagem, o Jorge, vai enunciar vários dos argumentos do movimento abolicionista aqui no interior da trama, né? Apresentando a escravidão agora, então, como um crime contra a humanidade, contra a lei, né? A escravidão como uma barbárie, né? Representada aqui na venda da própria filha pelo pai. E os escravocratas, de modo geral, são tratados como selvagens e como uma corja, né, opulenta, como está no título. Então, há uma mudança aqui na atitude em relação à escravidão, e há uma mudança de atitude do próprio escravo na narrativa. A menininha, que se chama Alice, né, em vez de se conformar como o Túlio da história anterior, da Úrsula, ela agora se revolta, né? Ela diz assim: não passarás por aqui, vil traficante de carne humana. Eu sinto, Senhor, dentro deste peito, uma qualquer coisa que me faz nascer um rancor, um ódio. Mas o desfecho da história não é a rebelião escrava, né? O Jorge resolve tudo dentro da legalidade, conseguindo alforriar a mãe, que morre de desgosto, como em todas as narrativas românticas, né? Enquanto o vilão enlouquece. A peça, então, encaminha o abolicionismo em direção a soluções ordeiras, né, que já eram praticadas naquele momento pela Confederação Abolicionista. Seja a aplicação da legislação emancipacionista já existente, seja a compra de alforrias. A última peça que eu queria me referir se chama já diretamente O Escravocrata, que é do Arthur de Azevedo e do Urbano Duarte, em que eles aí apresentam uma família bifurcada entre o bem e o mal, mas agora com um drama muito mais forte. O drama irrompe com a revelação da paternidade de um moço da família, né, como sendo filho da sua senhora com um escravo. Quer dizer, filho da senhora com seu escravo, né? Então, a novidade que aparece aqui é que um escravo negro, não uma escrava clara, que nem lá no Isaura, do Bernardo de Carvalho, é um escravo negro que é digno de amor de uma mulher branca. Então, embora no final da história, outra vez, todo mundo morra, né? O desfecho do dramalhão romântico clássico, o que aparece aqui é uma relação de mútuo afeto e de respeito entre uma mulher branca e um escravo. A outra diferença importante dessa história é que o final não é mais só tragédia, ele é também mobilização. No final da história, o suicídio desse escravo, que nem o caso com a senhora, desencadeia uma rebelião escrava na fazenda, mas que também não culmina no assassino, no homicídio do senhor. Outra vez o senhor se arrepende e acaba sendo poupado. Mas aqui a ideia de que a nobreza do escravo vence a maldade do senhor. Então, o que a gente tem nessas histórias todas aqui que eu apresentei para vocês, Úrsula, o escravocrata e Corja Opulenta, são a difusão de uma nova sensibilidade em relação à escravidão, que aparece, então, como incompatível com a civilização, né, com o direito e com a moral modernas. Mas todas elas acabam desaguando nisso que eu chamaria de uma retórica da redenção, porque o objetivo não é levar os escravos à rebelião, mas é destruir a relação perversa entre senhor e escravo, resgatando a ambos. Então, essa moderação tem a ver um pouco com a tônica do próprio movimento abolicionista
nesse momento, né? A ideia é mais a de converter os estratos sociais educados das cidades em apoiadores, né, e não transformá-los em revolucionários. Então, a literatura funciona aqui como uma espécie de estratégia de mobilização, né, uma arte engajada. Então, para concluir, que eu devo estar sem tempo, no segundo reinado, então, a gente pode ver uma luta simbólica entre essas duas concepções do escravo e da escravidão, né? Na tradição imperial, o escravo tem essa característica do animal doméstico, perigoso, e a escravidão é uma instituição natural, enquanto, do ponto de vista do abolicionismo, o escravo se torna a vítima, né? É o escravizado, e a escravidão passa a ser vista como uma relação de dominação que pode ser destruída por um ato político. Agora, se os abolicionistas ganharam a batalha, a gente pode dizer que eles ganharam a batalha política contra a escravidão, eu acho que, do outro lado, eles perderam a batalha simbólica em torno da redenção do negro. Porque, logo depois da abolição, a primeira comemoração, a comemoração do primeiro centenário da abolição, que foi feita com toda a pompa e circunstância, consistiu na encenação de O Escravo, do Carlos Gomes. Nesse enredo, finalmente, o escravo aparece na figura de herói, né? Ele é o nobre, ele é o bom. Nisso, ele se parece com os heróis aqui que eu apresentei para vocês, os negros, né? O Túlio e Lourenço. Mas só nisso, porque, no resto, esse escravo do Carlos Gomes é parente do Peri. Ele é um índio, né? Então, a monarquia, nem mesmo na hora de celebrar a abolição da escravidão, deu ao negro esse lugar. Foi para o índio, né, que a monarquia se voltou para representar a si mesma, né, e para o negro, ela outra vez deu as costas. Obrigada. Bom dia. Queria agradecer também o convite da Elga, a oportunidade de estar aqui presente nesse seminário, não só para expor alguns dos resultados recentes também, vou falar sobre uma pesquisa em andamento, mas também pela oportunidade de debater com vocês, com os membros da mesa, né, sobre assuntos que eu acho que são muito importantes para a pesquisa contemporânea sobre escravidão e sobre relações raciais, né. Eu pretendo falar bem pouco, né, justamente para a gente poder debater, e do meu lugar, né, que é um lugar de uma historiadora que trata de escravidão, de história social da escravidão, né. Então, vou começar também contando um casinho, uma história, que é um documento de 1863, que é uma caderneta de poupança de um sujeito que se chamava Evaristo, né. O Evaristo, a gente tem registros, então, depositados, a cadernetazinha dele mesmo, depositada no arquivo da Caixa Econômica Federal, hoje Caixa Econômica Federal, né, à época só a Caixa Econômica, lá em Brasília, que fez vários depósitos de 1863 até 1866, de R$ 8.700 em agosto, R$ 7.400 em setembro, R$ 7.400 de novo em outubro, R$ 9.300 em novembro, e por aí vai ao longo desses anos, com alguns intervalos, ele, então, faz esses depósitos, né? O que a princípio, é interessante nessa história, né? E o que surpreende nessa história? A primeira, que foi meu primeiro choque ao saber da existência dessa cadernetinha, é que existiam cadernetas de poupança no século XIX, né? E a segunda, que é o objeto principal aqui, é que o Evaristo é um escravo de nação, ou seja, um africano, que durante esses 3 anos depositou quase mensalmente essa quantia na Caixa. Então, o que eu queria falar justamente é sobre essas cadernetas de poupança de escravos, e não são só de escravos, tem cadernetas de poupança de libertos também, tem cadernetas de poupança
de livres livres em benefício de outras pessoas escravas ou escravizados, que existiam em número que eu ainda não sei dizer qual, mas que existiam na Caixa Econômica. E falar um pouco do que significa essa surpresa, o que isso pode nos ajudar a entender um pouco. Foi legal falar depois da Ângela, pensando o que é o discurso intelectual sobre a escravidão e o que é esse mundo real dos escravos numa cidade como a cidade do Rio de Janeiro, né? Então, o primeiro ponto é sobre a própria caderneta, sobre a própria poupança em si, né? As poupanças, as caixas econômicas, elas foram criadas no Brasil em 1860, depois passaram a ser reguladas, a existir de fato em 1861, e os depósitos começaram a ser feitos mais ou menos em novembro de 1861, os primeiros depósitos, que no início eram poucos, e ao longo da década de 60 foram aumentando, né, o número de depósitos em geral. E realmente aquilo só começou a ser uma prática maior dessa sociedade a partir da década de 1870, que a gente encontra não só as cadernetas em maior número, como registro do aumento do fundo das caixas econômicas, do aumento do valor, né? Não só o aumento do número de pessoas depositando. O que é uma caixa, né? O que é uma poupança? Que hoje, para a gente, é uma coisa tão familiar, né? Uma poupança significa, de certa maneira, se a gente for pensar em tese, um amadurecimento de uma sociedade capitalista, a princípio, se a gente for usar esse termo raso, né? São pessoas que estão poupando, que estão inseridas numa sociedade monetarizada, que tem esse dinheiro e que guardam esse dinheiro com um propósito específico para fazer com que ele não se desvalorize, né? Que ele renda juros e que seja uma garantia para um futuro, né? Quer dizer, a ideia da poupança, então, é você, a princípio, investir e proteger esse seu dinheiro que vai render a juros num sistema bancário, num sistema financeiro. Esse sistema bancário financeiro do Brasil, né, ele vem amadurecendo desde, na verdade, a vinda da corte, no início muito com capital inglês, principalmente com capital inglês, nas décadas de 20, década de 30, e depois, talvez até paradoxalmente, com capital liberado justamente do fim do tráfico de escravos, né? Quer dizer, os traficantes, grandes traficantes, comerciantes que investiam no sistema de crédito que resultava no tráfico de escravos, com o fim do tráfico, a partir das décadas de 40, mas principalmente 50, vão investir esse dinheiro na formação do sistema bancário no Brasil. Então, a gente tem um amadurecimento de uma sociedade que tem bancos, tem créditos, tem seguro, várias companhias de seguro no Brasil nesse período. E na década de 60, então, o governo cria as caixas e cria, junto com a Caixa, uma coisa que se chama montes de socorro, que é justamente essa possibilidade de... os montes de socorro são um desvio de 1% de vários impostos para esse fundo que financia a Caixa. Quer dizer, a Caixa ela tinha que ser financiada pelos depósitos, mas também, de certa maneira, pelo governo para garantir um fluxo, né, para garantir o fluxo do dinheiro. Então, muito bem. Aí vem, então, de fato, esse estranhamento, né? O que faz um escravo depositar na Caixa? O que ele deposita, como ele tem esse dinheiro e como é que ele pode, então, fazer depósitos regulares, depósitos mensais. E aí é que eu acho que a gente entra num aspecto que é um aspecto interessante sobre essa sociedade, que é o Segundo Reinado, né, segunda metade do século XIX, principalmente se a gente pensar o período anterior à Lei de 1871. Por que o período anterior à Lei de 1871?
Porque a lei de 1871, ela regula, ela legaliza, entre outras coisas, ela legaliza o pecúlio. O que é o pecúlio? O pecúlio é justamente o dinheiro que esse escravo pode ter a partir das suas atividades no trabalho. Antes de 1871, o pecúlio não era reconhecido como legítimo pelo escravo, ou seja, todo o dinheiro que por acaso o escravo conseguisse, na verdade, ele era do senhor. Formalmente, legalmente, né, juridicamente, tudo que porventura pertencesse a um escravo era do seu senhor. A partir de 1871, essa situação muda. E ela muda basicamente porque, na vida real, na sociedade, ela já havia mudado antes. Né? O que acontece ao longo desse período? O que a gente vê olhando para os registros de alforria, processos de compra de alforria, contratos de trabalho, algumas vezes escritos, notas de cartório com registros de alforria, são que os escravos, muitos escravos, principalmente nas cidades, evidentemente, e em cidades como o Rio, mas não só o Rio, Salvador, o Desterro, né, Florianópolis, têm atividades que são atividades que envolvem dinheiro. Ou seja, tanto os escravos de ganho, né, como vocês sabem, os escravos de ganho são escravos que são alugados a outros senhores, que desempenham atividades nas ruas e que essas atividades geram alguma receita que é dividida desigualmente, evidentemente, né, mas dividida entre o senhor e o escravo. Quanto à permissão de trabalho de horas fora de um horário de trabalho em que o escravo poderia trabalhar para si. Inclusive, dessa época, a popularização da expressão viver sobre si. Quando se pergunta a um escravo, por exemplo, que é aprisionado no Rio de Janeiro, onde ele vive, se ele vive sobre si, ou seja, se ele se mantém e vive não vive na casa do seu senhor, ou se ele vive na companhia do seu senhor. Né? Então, viver sobre si é viver fora do controle direto sobre o seu senhor. E a poupança, então, dentro dessa sociedade, em que, formalmente, escravo não compra, escravo não vende, escravo não herda, né? Escravo é um escravo. O escravo, formalmente, juridicamente, ele é uma coisa. Ele só é pessoa na hora em que ele comete um crime ou na hora em que ele vai questionar o seu próprio status de escravo. Quer dizer, ele só é escravo quando ele só é pessoa quando ele levanta uma dúvida sobre a sua própria condição jurídica, o que é uma coisa válida desde o direito romano, é uma coisa possível juridicamente desde o direito romano. Isso é no plano da lei. No plano da realidade, e aí eu acho que esse caso da poupança, para mim, é o caso mais paradigmático, estranho nesse sentido, é justamente você ver um escravo que não só consegue, de alguma maneira, ter algum dinheiro, alguma propriedade, que é o paradoxo maior de uma pessoa que é pessoa, mas que é propriedade e tem propriedade. E vocês sabem que quando o escravo acumula uma propriedade, não esses 1.000 réis, que é pouquinho, mas um pouquinho mais, o que ele faz? Que é comprar um escravo para ele também, né? Porque a melhor forma dele conseguir comprar a própria liberdade, antes, às vezes, de comprar a própria liberdade, ele compra um escravo, porque esse escravo vai ajudar justamente ele a conseguir a sua própria liberdade, e vai poupar e botar esse dinheiro na caderneta de poupança para depois, possivelmente, comprar a sua própria liberdade ou comprar a liberdade de alguém. Então, esse caso, eu acho que ou esse conjunto de cadernetas de poupança, dão muito a pensar a gente sobre o que era a sociedade escravista da segunda metade do século XIX, quando você tem, ao mesmo tempo em que a gente tem uma desarticulação dessa sociedade, o crescimento do movimento abolicionista, essa deslegitimação da sociedade, né, em que você tem, não é novidade que os escravos pudessem, por exemplo, acumular algum dinheiro, né, desde as africanas que chegaram no Rio, em Salvador, e que foram trabalhar nas feiras, acumulavam também.
mas era uma minoria, ou era uma elite da escravidão. Na sociedade urbana do século XIX, principalmente no Rio, o que a gente vê, de fato, é o início dessa desarticulação dessa sociedade com casos como esse. Mas, ao mesmo tempo, e isso de certa maneira, um paradoxo, a gente tem cadernetas de poupança em que é o senhor que deposita por sua escrava, principalmente mulher. Ou não pode dar o dinheiro direto para ela, ou ele não pode alforriá-la, ou alforriar sob condição, que era o caso mais comum. Não, ele deposita um dinheiro, lá um dinheirinho, mensalmente para essa escrava. Isso pode ser uma garantia de que ela vai ter alguma coisa quando ele morrer, por exemplo. É uma maneira de deixar o dinheiro para uma pessoa sem ser inventário e testamento, que sempre dá problema com os herdeiros diretos, né? Os filhos não vão querer que o dinheiro fique para uma escrava, que pode ter tido alguma relação com ele ou não. O que eu estou querendo levar, eu não tenho resposta para nenhuma dessas perguntas, na verdade. Eu estou pensando essas perguntas, primeiro para a gente entender, para a gente pensar como essa sociedade é uma sociedade complexa, e que era de uma complexidade enorme para as pessoas que estavam tentando regulá-la na época. Eu li aqui todos os regulamentos da Caixa para ver se eles têm alguma alusão específica a escravo. Nenhum tem. Não tem ninguém dizendo que escravo pode ter caderneta de poupança antes da lei de 1871. Mas não tem ninguém também dizendo que não pode, apesar de não poder. Se a gente fosse seguir a lei, não poderia. Então, essa sociedade, que ela, de certa maneira, que ela é extremamente hierarquizada, né, extremamente dura, ao mesmo tempo, ela é plástica, ela é móvel e ela é confusa. Isso eu acho que é um elemento fundamental, aí voltando para o lugar do historiador que vai ler esse documento, para a gente pensar quais são as chaves que a gente pode entender uma questão como essa. Quer dizer, uma sociedade do final do século XIX, que, ao mesmo tempo, tão longe, tão perto, com uma prática que hoje até não é tão disseminada na sociedade como a poupança, porque vivemos hoje num outro momento desse mundo dos investimentos, né? E que a gente tem de investimentos diversificados, mas que, na verdade, até há pouco tempo atrás, todo mundo tinha uma cadernetinha de poupança, que tinha dinheiro para poupar. Então, são elementos familiares e, ao mesmo tempo, elementos estranhíssimos, como é a própria escravidão. E aí eu queria fazer uma defesa, principalmente da gente que olha para o passado da escravidão, de certa forma, fazer o que todo historiador tem que fazer quando olha para um passado, que é tentar analisar a sociedade em seus próprios termos. Então, quando você olha para um escravo poupando, a gente tem que entender quais são os mecanismos que permitem que o escravo poupe, mas, ao mesmo tempo, não deixar de se estranhar com o fato de que, ainda no final do século XIX, existia alguém que era escravizado e que, ao mesmo tempo, poupava. Se esse olhar ele pode ser um paradoxo, né? Porque, ao mesmo tempo, a gente quer tentar entender a sociedade nos próprios termos, mas eu quero manter o estranhamento também. Porque essa capacidade de surpreender, de estranhar, que opera esse deslocamento do tempo entre hoje, que é uma época em que a escravidão ela não é só que ela não é aceita, ela é inadmissível em todas as sociedades. Aliás, quando a gente usa a palavra escravidão, a gente usa justamente, quando a gente fala em escravidão contemporânea, por exemplo, a gente usa justamente, não é para dizer que era escravo igual ao que era antes no Brasil, mas para falar de uma coisa que é absolutamente inadmissível e impensável numa sociedade como a nossa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para um passado recente em que isso foi naturalizado, que a escravidão foi naturalizada e foi, aos poucos, perdendo essa legitimidade. Essa operação do tempo e de pensar que 100 e poucos anos nos separam de uma propriedade que deposita propriedade numa caixa é fundamental, no meu entender, não só
para a gente entender escravidão, mas para a gente analisar o processo de constituição das relações raciais no Brasil contemporâneo.